Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os adoçantes são uma opção para quem não quer ou não pode consumir açúcar. A gente sabe que faz mal, né? Todo excesso acaba trazendo algum malefício pra gente. Então, eu sempre procuro, assim, é difícil, mas a gente tenta dar uma diminuída. Nem que for uma gotinha a menos por dia, mas a gente tenta. Minhas papilas acostumaram com isso, né? Meu organismo está acostumado, então é bem difícil não ingerir o adoçante. Alguns fogem do açúcar para tentar emagrecer. Outros porque sabem que açúcar em excesso é prejudicial à saúde. Mas um estudo francês fez um alerta importante sobre o consumo de 3 tipos de adoçantes: aspartame, acesulfame de potássio e sucralose. Segundo a pesquisa, estas substâncias elevam o risco de infarto e derrame. Afinal, qual é a opção mais saudável? Ou tudo é uma questão de quantidade? Há limites seguros para o consumo de açúcar e de adoçantes? No 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com a cardiologista do Hospital Moriá, Silvana Souza. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora. Obrigada, Celso, pelo convite. É um prazer estar participando do podcast hoje com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Achotti. Caterina, de acordo com os pesquisadores, a ingestão diária desses adoçantes específicos pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Oi, Celso. Olá, doutora Silvana. Exatamente. Os cientistas avaliaram a dieta de 103 mil pacientes que usavam aí adoçantes todos os dias. 80% eram mulheres. A alimentação desses voluntários foi monitorada por 12 anos e essa pesquisa apontou que a ingestão, por exemplo, do aspartame foi associada ao aumento do risco de problemas vasculares no cérebro e que o consumo, por exemplo, de adoçantes com as substâncias acesulfame de potássio e sucralose pode sim ter relação aí com o crescimento do risco de doenças do coração. No estudo, a metodologia não tinha como meta, é bom a gente deixar claro, né, desvendar como os adoçantes causam as doenças, mas sim mostrar se eles estavam presentes na dieta dos grupos que mais sofreram doenças cardiovasculares. E olha, ao todo, durante o tempo de acompanhamento, foram contabilizados 1.502 eventos cardiovasculares. Vamos falar primeiro do açúcar, doutora. Ele está muito presente na nossa dieta e não apenas em alimentos doces, como muitos pensam. Agora, qual o efeito do consumo excessivo de açúcar para a saúde do nosso coração? Celso, toda essa história começa porque um dos maiores fatores de riscos para doenças cardiovasculares é o diabetes. A gente já sabe que o diabetes ele é um dos fatores ligado à inflamação, que faz com que a ateromatose, aquele processo de formação de gordura dentro dos vasos, que vai gerar o AVC, o derrame ou o infarto agudo do miocárdio, ele pode ser regredido e até desacelerado quando a ingesta de açúcar está diminuída. E a gente sabe que nos pacientes diabéticos, que são aqueles pacientes que têm maior grau de açúcar no sangue por fatores de resistência à insulina ou a não formação propriamente dita da insulina no pâncreas, fazendo com que esses níveis de açúcar fiquem elevados. Então, quando a gente tira esse fator inflamatório, esse processo de ateromatose que vai levar ao maior risco de doenças cardiovasculares, ele diminui e diminui muito. Então, desde então, a gente tem recomendado dietas com menor grau de ingesta de carboidratos e açúcares, e nos pacientes diabéticos, principalmente, foi sempre recomendado o uso de adoçantes como substituto ao açúcar. Para reduzir o consumo de açúcar, muitas dessas pessoas optam por adoçantes consumidos tanto diretamente como ingrediente de alimentos dietéticos. No geral, essa é uma boa opção do ponto de vista da saúde cardíaca? A gente acreditava que até o momento que sim. Porém, já tem alguns anos que outros estudos também vêm mostrando que a ingesta de certos tipos de adoçantes, como substituto ao açúcar, vem alterando todo esse metabolismo do próprio açúcar dentro do nosso organismo, dessa metabolização toda e também gerando inflamação. Então, hoje, existe ainda uma controvérsia de poder se afirmar
se os adoçantes, esses substitutos aos açúcares, são bons, são benéficos ou não. Doutora, entre os adoçantes citados na pesquisa está a sucralose, que muitas vezes é tida como a mais saudável por ser extraído de frutas e vegetais. Há algum tipo de adoçante que os cardiologistas consideram mais recomendável que outros? Nós costumávamos recomendar sim mais a sucralose. Porém, a gente tem percebido em vários estudos, não só esse, que tanto a sucralose quanto outros tipos de substitutos aos açúcares vem alterando a microbiota intestinal. Então, se falar hoje que por ser, de uma procedência natural, a sucralose seria melhor, a gente ainda não consegue dar totalmente essa afirmação no momento, justamente por conta desses estudos que estão sendo publicados, mostrando toda essa alteração gerada pela inflamação causada pelos adoçantes. Independente do tipo de adoçante, eles estão associados ao maior aumento da inflamação e alterando a microbiota intestinal, não por ser um adoçante natural só. E essa é uma pesquisa que acompanhou um número grande, de pessoas por muitos anos, por isso que tem repercutido tanto. Mas o método usado não permite saber se outros fatores, por exemplo, como sedentarismo ou doenças prévias, também colaboraram aí para os problemas cardíacos registrados entre as pessoas que consumiram esses adoçantes. A minha pergunta é, doutora, são necessários mais estudos para se definir de fato uma recomendação sobre o consumo desses produtos? Sim, esse estudo, ele é um estudo observacional prospectivo. O que isso quer dizer em termos práticos? Ele não consegue falar a causalidade, a causa, se realmente esse fator seria o fator principal, os substitutos aos açúcares, o uso de adoçantes, seria a causa principal desse aumento dessas doenças cardiovasculares nesses participantes. Ele também avaliou outros fatores que estão envolvidos, como hipertensão, inflamação, disfunção vascular. E prospectivo seria o quê? Que ele foi observando ao longo dos anos, no caso 12 anos, a aparição desses eventos, como infarto, AVC. Então, ele não é um estudo que a gente consegue relacionar a causa exatamente. Ele apenas foi um estudo observacional. Foi acompanhado se esses pacientes, esses participantes, com uma ingesta maior de adoçantes, eles teriam nesse grupo mais eventos cardiovasculares. Foi isso que o estudo conseguiu mostrar para a gente. A gente ainda está só num começo. Para a gente falar realmente que os adoçantes estão causando esse aumento de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, que ele entre como, por exemplo, um fator de risco para a doença cardiovascular, vários outros estudos, e não só num país europeu, que tem uma característica específica da população, em outros lugares do mundo também precisam ser refeitos. Da mesma maneira até, o estudo ele foi muito bem desenhado, não estou criticando o estudo, mas, como eu disse, é um estudo observacional retrospectivo. Com isso, a gente não consegue falar que essa seria a causa para que estes eventos acontecessem, até porque no grupo outros fatores de riscos estavam associados e fatores de riscos importantes, como a hipertensão arterial. O açúcar afeta mensageiros químicos cerebrais como a serotonina, uma substância que traz a sensação de bem-estar para o organismo. Esse é um dos motivos que torna a tarefa de cortar ou diminuir o açúcar da alimentação ainda mais difícil? Sim, é uma tarefa difícil. A gente já sabe, desde que da época do aleitamento materno, o bebê ele já tem na própria língua e também receptores cerebrais que são mais predispostos à sensação até de prazer quando a gente está ingerindo algum alimento mais doce, E no caso da gordura, os alimentos quando a sensação de saciedade em alimentos mais gordurosos. Então, sim, alimentos, que são com maior grau de açúcares, eles proporcionam sim uma sensação de prazer, não só pela liberação de serotonina, como dopamina, endorfina. Então essa tarefa fica mais complicada. E o adoçante ele tenta, na verdade, mimetizar essa sensação para o cérebro, o gosto doce para a liberação
desses receptores cerebrais, desses neurotransmissores. E a gente sabe, né, que açúcar e adoçantes estão aí presentes em muito do que comemos e bebemos. A redução do consumo de alimentos industrializados, por exemplo, também é uma estratégia importante para se cuidar da saúde cardíaca? Sim, a gente sabe que os alimentos industrializados também possuem uma grande quantidade de sódio para que a conserva dele seja feita de uma forma adequada. E o sódio também está diretamente relacionado ao aumento da hipertensão, a essa inflamação gerada nos vasos sanguíneos, fora os componentes outros químicos que são utilizados como corantes e substâncias que são tóxicas mesmo para os vasos. Quando falamos de cuidados com alimentação, normalmente há uma relação também com atividade física. Quem pratica atividade física com frequência pode ficar menos preocupado com essa questão do consumo de açúcar? Eu sempre digo, Celso, que a dupla alimentação saudável e a prática de exercícios físicos é infalível, principalmente para um contexto de prevenção para eventos cardiovasculares. E sim, a gente sabe que combater o sedentarismo, estar em movimento, é fundamental para um bom funcionamento cardiológico. Agora, doutora, estamos falando aí de cuidados importantes no consumo de açúcar e de adoçantes. Essas recomendações são ainda mais essenciais no caso de crianças e adolescentes, né? Qual deve ser a estratégia alimentar usada pelos pais para garantir a saúde dos mais jovens? A Organização Mundial de Saúde, Celso, recomenda 60 minutos diários, isso mesmo, 1 hora por dia de atividade física para crianças e adolescentes. Toda criança, ela deve ser estimulada a estar em movimento. E para a formação de crescimento e desenvolvimento de uma forma saudável, a alimentação, ela deve ser baseada e orientada através de um acompanhamento pediátrico. A gente percebe hoje a facilidade de alimentos industrializados, fast foods, do uso excessivo por crianças, adolescentes, de tablets, celulares, muitas horas ficando à frente de telas. Isso tudo, para o desenvolvimento da criança, não é legal. Tudo tem que ser quantificado através de horas e através de uma dieta balanceada. Cada faixa etária tem como característica quantidades calóricas específicas, tipos de alimentos, mas sempre vale aquela dica. Quando for fazer o prato da criança e do adulto também, sempre fazer um prato colorido, balanceado, tentar colocar as proteínas, os carboidratos, as verduras e os legumes para que a oferta de sais minerais, de vitaminas sejam aportadas para as crianças. Assim como para os adultos, essa recomendação é válida para todos. Doutora Silvana, o estudo francês observou as implicações da utilização dos adoçantes, mas sem dúvida alguma, como cardiologista, a senhora também recomenda, e já citou aqui no nosso podcast, o problema do excesso de produtos industrializados com relação ao sódio. Isso. Tanto o açúcar quanto o sal, o sódio são vilões aí quando estão em excesso para o nosso organismo. Principalmente quando a gente fala do processo inflamatório que se gera nos vasos para que ocorra esse processo de depósito de gorduras nos vasos, da ateromatose. Esse é o nome que a gente fala em termos médicos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica cardiologista do Hospital Moriá, Silvana Souza. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Celso. É sempre um prazer estar com vocês. E agradeço a oportunidade de dar informações para a população. Eu quero aqui agradecer também a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutt. Obrigado, Caterina. Eu que agradeço, Celso. Um prazer estar aqui com você mais uma vez, com a doutora Silvana, nesse bate-papo tão esclarecedor. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.